Nos últimos 2 vídeos que eu publiquei sobre journaling, eu tive muitos comentários positivos e de pessoas que tinham algumas dificuldades para começar. E esse vídeo vai ser principalmente para esse público, tanto o que já escreve, quanto para quem ainda está começando e tem algumas dúvidas. Porque eu vou trazer aqui 4 maneiras para você conseguir externalizar os seus pensamentos e as suas emoções. Pode ser no caderno, ou eu vou trazer algumas outras possibilidades também. As 4 maneiras sobre as quais a gente vai falar nesse vídeo são a captura rápida, o registro emocional, a exploração profunda e o mapeamento visual. A captura rápida, acredito que é o que a maioria faz, ou por onde começa, é registrando as ideias que você tem no dia a dia. A função dela é que você crie pequenas ideias que você pode ou não revisitar futuramente, em algum momento da sua vida. Eu, por exemplo, faço isso no meu journaling. Então eu estou aqui, por exemplo, trabalhando, estou lendo alguma coisa, ou assistindo algum vídeo do YouTube, e aí eu tenho uma ideia legal, ou a pessoa falou sobre um tema interessante, e escrevo, ou que eu quero pesquisar mais sobre aquele tema, ou, por exemplo, estou lendo um livro. Aí eu percebo que um livro tem conexão com o outro, que eu já estava lendo anteriormente, e aí eu anoto para eu poder linkar essas informações e talvez usar para criar um vídeo futuramente, ou simplesmente para ter esse conhecimento. Então eu gosto de fazer isso no papel. Quando eu não estou com o meu caderninho, eu gosto de anotar nas notas do celular mesmo, e depois eu escrevo à mão para ficar sempre no mesmo local. Isso é interessante, é você deixar sempre essas informações num lugar específico para que elas não fiquem perdidas e aí você não lembra onde realmente elas estavam. Isso é algo que eu já fiz em algum momento da minha vida. Por exemplo, uma hora eu anotava no Notion, uma hora eu anotava no caderno, uma hora eu anotava nesse outro caderno. E aí, quando eu queria revisitar aquela ideia, eu não achava, porque poderia estar em vários lugares diferentes. Aí eu tinha que sair procurando onde ela estava e eu perdia tempo com isso e às vezes até deixava de lado, porque ia dar mais trabalho encontrar. Acabava perdendo a vontade de procurar. O segundo é o registro emocional, que ele serve para você escrever como você está se sentindo no momento específico, no acontecimento específico. Então, basicamente, você tira esse sentimento todo, essa sensação que você está tendo para remoer talvez um assunto e vai lá e escreve no caderno. Isso é muito bom quando você está triste com alguma coisa, ou está frustrado com alguma coisa, ou está com raiva, qualquer sentimento assim mais extremo que aconteceu com você, você pega e começa a escrever tudo no papel, tudo que estiver vindo na sua cabeça sem filtrar nada. E depois, normalmente se você pegar e reler tudo que você escreveu, às vezes você fala, nossa, mas por que tudo isso? Nem parece que você realmente estava sentindo tudo aquilo que você acabou de despejar no papel. E isso serve para quando você está feliz também. É muito importante depois você conseguir reler e entender o quanto aquele momento foi importante para você. Por exemplo, num dos últimos vídeos que eu postei, eu tive muita visualização, que nos meus outros vídeos estavam batendo 6, 10 visualizações e o último bateu, eu acho que mais de 5 mil visualizações, e vocês comentaram pra caramba e eu fiquei muito feliz. Então eu peguei e escrevi sobre isso, porque era algo que eu estava querendo muito e realmente aconteceu, e muito mais rápido do que eu imaginei. Eu acho que é um sentimento muito bom quando as pessoas realmente param para te ouvir sem elas te deverem nada. A terceira é a exploração profunda, e ela basicamente vai ser usada para você pegar aquelas anotações rápidas que você criou e começar a aprofundar nelas. Então, como eu falei, você pega um assunto e consegue linkar em outro, ou você simplesmente começa a estudar um pouco mais sobre aquele assunto, ou é uma pequena ideia sobre você mesmo, ou de negócio que você vai pegar em algum momento e começar a falar mais sobre isso. Essa exploração profunda é para colocar muito mais tempo e escrever mais também. Então, não só escrever, porque aqui tem uma questão, né? Todas essas maneiras, né, que eu estou falando para vocês, você pode fazer no seu caderninho. Pega lá um caderninho e pode fazer tudo aqui. Mas, esse ano eu estou testando uma outra maneira, que é separar essas coisas. Então, todas as ideias iniciais eu coloco aqui,
E quando eu vou me aprofundar nessa ideia e criar conexões sobre ela, ou independente se for para criar conteúdo ou não, eu uso o Obsidian. Só que aí, né, aconteceu uma mudança na nossa sociedade, que foi a chegada do cloud. Não estou dizendo que é de agora, né? Mas eu acho que esse ano, principalmente, a gente começou a usar muito, principalmente quem trabalha na internet. Então, o cloud entrou na minha vida, ou cloud, né? Enfim, eu me acostumei a falar Cláudio, então relevem. Eu comecei a usar IA para aprofundar esses conhecimentos, mas não exatamente pegando a minha ideia semente ali, minha ideia inicial, simplesmente jogando na IA e pedindo para ela dissertar sobre aquilo ou linkar com algumas outras coisas. Por que não? Ali, se eu fizesse isso, eu estaria utilizando a IA para pensar por mim. Eu não gosto de fazer isso. O que eu faço? Eu pego essa ideia inicial e aí eu pego o celular, abro, pode ser o ChatGPT, pode ser o Claude. Você vai iniciar uma conversa, por exemplo, e eu pego e ligo aqui, ó, por exemplo. Eu coloco, deixa eu ligar aqui. Aí, ó, eu coloco aqui o microfoninho e eu vou falando. E vou falando, ele vai transcrevendo tudo que eu estiver falando. E aí o que eu faço com isso? Eu vou dizendo para ele tudo que eu estou pensando ou que eu anotei sobre um determinado assunto, as dúvidas que eu quero pesquisar sobre aquilo, as ideias que eu já tive com aquilo. Eu faço isso muito com o livro, por exemplo, esse aqui do 4.000 semanas, né, que eu estou fazendo review aqui no canal. Tem muitas partes que eu vou grifando e depois, para resumir, eu vou e começo a ler por cima, ou eu pego a transcrição do vídeo e jogo na IA para ela ir gravando essas coisas que eu tirei de insight de dentro do livro, e aí eu vou criando esse banco de ideias de aprofundamento ali dentro. E quando eu quero... Aí, ó, tá transcrevendo ainda. Deixa eu cancelar aqui. E aí quando eu quero conectar essas ideias, ela mesma faz isso por mim quando eu peço. Então eu falo, olha, eu acho que esse assunto aqui tem a ver com o livro do essencialismo, por exemplo. Aí ela já tem lá os dados que eu subi sobre a review que eu fiz do essencialismo e ela vai linkando esses assuntos para mim. E aí eu peço até certo ponto, né, para ela não colocar mais informação além do que eu estou dando, a não ser que ela ache que meu pensamento está indo em uma direção diferente do que realmente aquele autor estava dizendo. E aí chega um momento onde você tem todo o seu banco de ideias no mesmo lugar, e quando você começa a conversar com essa inteligência artificial, ela consegue trazer para você possíveis interesses. Eu peço para ela criar para mim lista de livros que tem a ver com um livro que eu estou lendo ou com um assunto que eu estou com muito interesse, e aí ela vai me ajudando nesse sentido. Então aqui é uma maneira, tem essa maneira, você pode simplesmente gravar e deixar transcrito as coisas, ao invés de você anotar tudo num caderno, você quer colocar no Obsidian, eu poderia transcrever também, naturalmente, e colocar no Obsidian para alimentar meu segundo cérebro. Ou no Notion, para depois você conseguir colocar como tarefa e criar conteúdo. Então tem várias maneiras de você usar essa exploração profunda. E a quarta maneira é o mapeamento visual. E ele serve muito para assuntos que são muito complexos, que não funcionam muito bem de uma forma linear. Ele tem muitas ramificações, ou você está com muitas ideias que se conectem, você pode usar essa maneira de organizar essas informações, esses pensamentos. E você pode fazer isso, por exemplo, pegando o post-it e colando na parede, colando em algum lugar, com essas informações em cada post-it, e conectando essas informações. Você pode fazer também com algumas ferramentas, que você vai fazer ali mapas mentais, você pode fazer mood boards. São maneiras visuais de você organizar essas informações. E depois sim, você pode talvez compilá-las e escrever em algum outro lugar, que aí entra também a exploração profunda. Então elas meio que se conectam, mas não necessariamente você precisa usar ambas. Bom, essas três maneiras de lidar com os seus pensamentos, as suas ideias, os sentimentos, elas podem ou não ser usadas em conjunto, e você precisa analisar em que momento da sua vida, o que está acontecendo, depende do assunto também, quais delas você quer utilizar ou não, se faz sentido ou não para você. Você não precisa utilizar todas elas obrigatoriamente, nada na verdade
eu acho que é obrigatório. Tudo vai depender do seu objetivo em cada momento da sua vida. O principal objetivo aqui é que você consiga tirar essas ideias da cabeça, colocá-las num lugar que seja seguro para que você não esqueça e conseguir analisá-las quando você tiver tempo, quando você tiver necessidade, quando você tiver curiosidade de voltar novamente naquelas ideias. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma outra maneira de anotar ou um lugar específico que vocês gostam de fazer cada coisa, se vocês separam ou não separam. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, ok? Até o próximo vídeo.